Olá a todos, este é o canal Revelar e o vídeo de hoje terá vários temas, como sempre, para serem tratados aqui com vocês. E o primeiro deles vai buscar trazer à tona aqui as duas possibilidades que a inteligência artificial e toda a maquinaria robótica que está em torno dela podem apresentar à humanidade. Na primeira visão, é aquela que eu tenho constantemente trazido para vocês aqui, está a visão dos céticos, aqueles que acham que a inteligência artificial e toda a maquinaria tecnocrata irá cada vez mais concentrar poder e renda nas mãos de alguns poucos que vão submeter todo o restante que não terá mais meios de produção e nem será útil em sua mão de obra às ordens daqueles que detiverem toda essa maquinaria, os tecnocratas. Nós vamos entrar então, segundo essa visão, em uma espécie de distopia que vai casar o comunismo com o capitalismo, né? Então, onde os meios de produção, como diria o comunista Karl Marx, vão estar concentrados nas mãos de poucas pessoas que não vão ser exatamente os capitalistas ao estilo antigo, mas vão ser uma espécie de tecnocomunistas, porque, de alguma maneira, eles vão sustentar o restante da humanidade com uma renda básica universal, desde que ela se submeta. De outro lado, há os otimistas, aqueles que acreditam, e inclusive há tecnocratas que falam nesse sentido, como por exemplo Elon Musk, que pelo contrário, não haverá uma renda básica universal, mas sim uma renda de topo, né, no sentido de que todo mundo vai ter praticamente tudo o que desejar e ao alcance da mão, como se a inteligência artificial fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que utilizaria como magia toda a maquinaria, toda a robótica que está ao seu alcance. Então você iria lá para a inteligência artificial e faria o seu desejo, e a inteligência artificial, compreendendo o que você disse, usaria as máquinas para conceder o seu desejo, de uma maneira que todos então poderiam alcançar praticamente tudo o que desejassem, uma vez que, como nós estamos vendo nessa matéria aqui, as novas máquinas podem melhorar as condições de trabalho e aumentar a produtividade industrial. Quando nós olhamos as coisas como elas estão no momento, parece que realmente nós estamos nos encaminhando para essa utopia, para esse paraíso terrestre. Mas, na minha opinião, isso é um ledo engano. Vamos ver aqui o que eles dizem nessa matéria. A fábrica de máquinas holandesa Hemkamp Gears, os trabalhadores retiram equipamentos volumosos de um pallet, levando o material acima dos ombros e fixam meticulosamente com parafusos. Nisto aparecem mãos amigas para fazer o trabalho pesado, permitindo que os trabalhadores se concentrem no trabalho de fixação. São os robôs colaborativos. Então eles estão mostrando aqui como os robôs vão nos auxiliar. Mas, para aqueles que estão vendo a inteligência artificial como um gênio da lâmpada, né, eu prefiro, eu gosto de citar uma outra mitologia, uma outra história, não a do gênio, mas a da caixa de Pandora. Ao invés de você estar abrindo uma lâmpada, esfregando uma lâmpada dos desejos, daqui a pouco você está abrindo uma caixa que pode trazer todos os males. O pessoal lá de Davos diz que a inteligência artificial é só o começo. Eles estão dizendo que ela é como que a máquina a vapor da quarta revolução industrial, porque na primeira revolução industrial, a máquina a vapor é que deu todo o empuxo, que deu todo o crescimento que veio durante a primeira revolução industrial. E agora, na quarta revolução industrial, esse empuxo será dado pela inteligência artificial, que não é a evolução máxima dentro da quarta revolução industrial, mas é o princípio das coisas, né? Então, o primeiro debate desta terça-feira, né, passada agora, no Fórum Econômico Mundial, revelou um consenso entre líderes tecnológicos, um senador republicano norte-americano e ministro da Economia Digital dos Emirados Árabes Unidos, sobre o papel decisivo da inteligência artificial na transformação mundial em curso. Então eles acham que ela desempenha hoje o papel que a máquina a vapor teve no início do século XVIII. Então a alavanca da primeira revolução industrial. Então ela seria atualmente a força motriz, a inteligência artificial. Isso segundo o Fórum Econômico, guiado aí pelo Klaus Schwab. Coitado de quem acha que vem coisa boa do Klaus Schwab e dos seus amiguinhos, né? Um tom otimista no primeiro painel desta terça-feira do evento em Davos, Julie Sweet, presidente da Accenture, não sei das quantas, o outro presidente da IBM, o brasileiro Cristiano Amon, presidente da Qualcomm Semicondutores,
juntaram a voz ao senador republicano para concordarem com essa bandeira de Schwab desde 2016. Se você for buscar as coisas que Schwab diz, e nós tratamos muito disso lá na comunidade fechada, eles acreditam que a evolução... primeiro que eles acham que nós viemos do macaco. Né? Eles não acreditam nessa coisa aí de Deus criador, ou pelo menos dizem isso. Né? Eu não sei nem se... Eu acho até que nem acreditam nisso. Mas eles pregam essa teoria da evolução e pensam que nós temos que dar o próximo passo evolutivo criando uma nova versão de nós mesmos, como se nós fôssemos uma espécie de lagarta, né, que está prestes a criar um casulo, e essa inteligência artificial e essa quarta revolução industrial fosse o casulo que nós estamos criando, para então a humanidade passar para a fase da borboleta, ou seja, ela deixar de ser uma lagarta e passar a ser o homem plus, o Uberman, o super-homem, criado através da fusão da engenharia genética com a ciborguização, quer dizer, a acoplação de partes mecânicas nas máquinas. A coisa está sendo tão induzida para esse caminho que quando você assiste vídeos de inteligência artificial mostrando a evolução humana, ela pega o ser humano desde o macaco, vai passando por todas as eras, os tipos de vestimentas enfim, os equipamentos que o ser humano usava. E quando chega na nossa era, ela salta para uma ciborguização. Ela mostra o ser humano, né, virando esse homem plus, que eles dizem, né? Que seria, na minha opinião, a marcação bestial. Essa, na minha opinião, seria a mistura do ferro e do barro predito, né, na profecia lá da estátua de Nabucodonosor, né, dos pés da estátua que Daniel interpretou. E nada mais e nada menos também do que a própria marca da besta, a bestialização da humanidade, transformar as pessoas em coisas, misturar genética animal para um aperfeiçoamento suposto, né, e misturar também objetos, né, silício, ferro, enfim, qualquer tipo de tecnologia, quer dizer, bestializar. O que é bestializar? Existem duas interpretações para besta. Uma besta pode ser um animal de carga ou não, quer dizer, uma res, uma coisa, né? Ou uma coisa propriamente dita, um objeto. Você se bestializar é você se transformar numa espécie de objeto, como um robô, por exemplo. Mas eles acham então que isso aqui é uma grande evolução. Isso aqui até eu iria deixar para depois. Eu vou deixar para depois, que tem outras coisas que eu queria. Esse aqui também. É nisso aqui que eu queria tratar antes com vocês. Cão de G robótico utilizado em exercício de combate é a nova estrela militar da China. Então, por um lado, nós vemos os Estados Unidos, os países aqui do Ocidente, buscando esse tipo de instrumento aqui para ataque e defesa. E por outro lado, a China também faz o mesmo. Como eu sempre venho dizendo para vocês, essa disputa entre os Estados Unidos e a China para alcançar a inteligência artificial suprema e essa ciborguização ou robotização de tudo, que são duas coisas diferentes, porque o robô é uma máquina pura e o ciborgue é uma mistura de ser humano com máquina ou de animal com máquina, né? Essa disputa entre Estados Unidos e China que está acelerando o avanço para a singularidade. Em algum momento, não importa se China, não importa se Estados Unidos ou de repente até um terceiro alcança essa singularidade, então isso aqui vai acabar se voltando contra as pessoas e o gênio da lâmpada, né, que seria a inteligência artificial e que utilizaria das máquinas para supostamente criar um paraíso na Terra, vai criar um inferno na Terra, uma distopia, utilizando coisas como essa aqui que você está vendo na tela para submeter a humanidade à ordem, né, dessa inteligência aí que vai se crer uma espécie de Deus. Porque lembre, singularidade, segundo a minha opinião, só será atingida quando misturarem neurônios humanos com a inteligência artificial. Até lá, ela não alcança essa singularidade. Outra coisa aqui que eles estão criando é uma inteligência artificial de bolso, o R1, do Rabbit. O que é o Rabbit? É uma espécie de gadget, é um tipo de um smartphone quase, que você carrega no bolso. É uma espécie de extensão do smartphone, esse bichinho aqui que parece até aqueles bichinhos virtuais
que a criançada brincava lá nos anos 90, nos anos 2000, né? E ele apareceu agora nessa feira de tecnologia desse ano, em Las Vegas, e vendeu instantaneamente 10 mil unidades, esgotou tudo que eles tinham. Então esse R1, o Rabbit, cabe no bolso e ele pode lembrar o clássico Tamagotchi, inclusive aqui, justamente o que eu citei. Veja só, ele é um coelho branco e isso me faz lembrar a Alice, né? No País das Maravilhas. A Alice, ela está mais ou menos como que precedendo o comportamento humano. Ela desce pelo buraco, né, atrás do coelho branco. E muitos canais aí de despertar, de wake up, pessoas que se dizem, né, pregadores da verdade, na verdade estão meramente pregadores de gnose anticristã, eles falam para você seguir o coelho branco. Ora, seguir o coelho branco significa você descer nessa toca do coelho em busca de ainda mais conhecimento. Acontece que aquele que está lá no fundo no fundo desse buraco onde o coelho branco desce é justamente aquele que, na minha opinião, é o líder dessa rebelião e que está trazendo toda essa tecnologia. Ele, como seus companheiros, foram citados no livro de Gênesis 6 e no livro de Enoque, capítulo 8. Então, seguir o coelho branco é justamente a perdição da humanidade. Em busca dessa ciência, desse conhecimento, né, farão mais ou menos como Adão e Eva, comendo do fruto do conhecimento, do fruto da ciência, e se perdendo. Né? Aqueles que fizerem isso, recebendo a marcação, já eram. Né? Mais uma situação, o setor de tecnologia investe bilhões em inteligência artificial enquanto demite humanos. Lá na primeira matéria, quando nós abrimos esse vídeo, o que eles diziam? Que a inteligência artificial e a robótica iriam facilitar a vida das pessoas, né? Tornando o trabalho industrial mais produtivo, né, e mais facilitado. Mas, por outro lado, o que nós estamos vendo é bem o contrário, e é isso que eu venho denunciando, que a inteligência artificial, na verdade, está demitindo pessoas. Então, o setor tecnológico, justamente a Google, né, que é um dos carros-chefes de inteligência artificial, de desenvolvimento dela, então o setor tecnológico iniciou o novo ano com uma série de novos cortes de empregos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a indústria duplica os investimentos em inteligência artificial. Então, os donos dos meios de produção vão passar a não se incomodar mais com os operários, com as pessoas. Inclusive, lá naquele curta I, Pat, Goat, Gemini, né, há uma cena em que um comunista mexicano ele afunda com uma foice e um martelo dentro de uma gosma verde. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? Isso aí vem como uma espécie de extinção do comunismo puro. O que nós vamos ver é um tecnocomunismo. É quase como que um retorno ao feudalismo, mas por meios tecnológicos, onde os senhores feudais serão donos de tudo e dessa vez não só das terras, não como muitos deles estão comprando terras, como vocês estão vendo, mas também das próprias pessoas. Que, aliás, talvez o Papa Francisco, que nós já vamos falar dele, talvez vai gostar muito achando que a igreja vai voltar aos tempos, né, do auge, quando na verdade a igreja está, na minha opinião, através das suas lideranças, se corrompendo, se deitando com os reis da terra e perdendo a sua função, pelo menos a cabeça. Né? A igreja nunca vai cair, a igreja cristã de uma maneira geral, porque os cristãos estão em várias igrejas, na minha opinião, né? E às vezes, muitas vezes até fora delas, porque já não concordam com a corrupção dos líderes, e ele é um dos promotores desse avanço, né? Inclusive ele chamou esses tecnocratas aí, e entre outros, né, financistas, de guardiões da humanidade, né? Imagine, que aquele que confia na força do braço do homem, né, é o quê? O que a Bíblia fala a respeito? Bom, embora as ferramentas de inteligência artificial que tiraram os trabalhadores do emprego tenham sido um grande ponto de ansiedade no Vale do Silício e em outros lugares durante o ano passado, nem todas as demissões recentes na indústria estão diretamente ligadas à inteligência artificial, que simplesmente substitui trabalhadores. Mas muitos anúncios de cortes surgiram na sequência de divulgação de grandes investimentos em tecnologia artificial pelas mesmas empresas, medidas que procuram realocar recursos. Realocar é o quê? Tirar de um lugar e colocar para o outro. Eles estão tirando do pagamento de mão de obra e investindo em tecnologia. E é para esse rumo que as coisas estão indo. E por falar em Papa,
ele está admitindo a possibilidade de renunciar. Mas calma, não se animem, porque a coisa não é bem como vocês acham à primeira vista. Ele cogitou meramente a possibilidade de renunciar, dizendo que essa possibilidade foi comentada durante o programa italiano Che Tempo Che Fa, transmitido no domingo último. Ele disse que isso não é um pensamento dele, nem uma preocupação de momento, nem um desejo, mas uma possibilidade aberta a todos os papas. Então, na verdade, isso aí gerou muitos anúncios, muitas manchetes, mas na verdade ele só estava dizendo, olha, é possível, mas não estou querendo e nem estou pensando nisso de momento. É só uma possibilidade em aberto. Mas, né, eu acho que as pessoas não devem ir se animando muito, porque esse aí parece que veio para fazer muitas mudanças dessa era de mudanças que nós estamos vivendo. E vamos adiante aqui. Isso aqui nós já vimos. Isso aqui é aquilo que eu venho falando para vocês várias vezes. Os automóveis de bateria, né, estão causando problemas. Eles pegam fogo, as baterias se incendeiam. Se há mais veículos próximos, eles pegam fogo também. E não há nada que apague esse incêndio. Não pensem que jogar água adianta. Ela talvez evite a propagação das chamas, mas ela não apaga a chama de bateria, não apaga com água e nem com pó químico. Ela vai queimar até que tenha material para ser queimado. Então você imagine o que seria isso embaixo do seu prédio, se você mora em um condomínio, não importa, eu não tenho, mas se o seu vizinho tiver, você está com essa coisa ali embaixo podendo pegar fogo a qualquer momento. Mas eu não moro em prédio. Bom, e aí você vai colocar dentro da sua garagem, do lado da sua casa, enfim. Todo mundo está nesse oba-oba, atrás dessa porcaria desses carros elétricos aí, sem pensar que eles são uma verdadeira bomba relógio, essa é a verdade. E vamos adiante aqui que temos mais coisas para tratar com vocês. Enquanto todas essas mudanças vão acontecendo, parece que vem algo aí para causar uma grande interrupção dos planos, desses que pretendem aí corromper até mesmo o DNA humano em busca dessa sanha evolucionista deles. E eles falam agora em tentar criar até armazenamento de CO2 em antigos campos de petróleo para tentar retardar o aquecimento do mundo em que nós estamos vivendo, onde eles iriam transformar o CO2 em algo líquido e tentar injetar isso em camadas de pelo menos 1 quilômetro de profundidade. Na verdade, eu penso que isso aí não vai funcionar, isso não vai resolver a questão, até porque não é uma questão meramente humana. Não digo que a humanidade ela não possa, talvez, interferir minimamente nas situações que nós estamos vivendo, mas muito mais do que isso, eu penso que nós estamos vivendo aí uma grande mudança natural, entre aspas, porque a natureza obedece uma ordem criadora e essas atitudes aí não vão resolver. Tanto é que veja o que está acontecendo. Isso aqui é no litoral de New Hampshire, um estado norte-americano, em uma praia chamada Hampton Beach. Veja só o que aconteceu lá também. Quantos vídeos eu já trouxe aqui para vocês mostrando o mar invadindo cidades costeiras. Isso aqui então é a espuma do mar, que invadiu aí até uma distância razoável dentro da cidade e continua escoando para dentro, se vocês puderem ver aqui o movimento das águas. E isso mostra que aquela profecia também, se não me engano, também está no livro das Revelações, que dizia que a humanidade então ficaria apreensiva com o bramido dos mares, está se concretizando. E mais uma vez, repito, mais de 50% da humanidade hoje reside no litoral. Menos de 50% da humanidade está no interior. E mesmo aqueles que estão no interior, muitos estão em baixa altitude. Então, talvez o bramido das ondas vá realmente causar aí muita conturbação ainda. Mas isso talvez, pessoal, as pessoas achem que vem para causar um grande problema, mas talvez seja uma libertação, porque do jeito que a coisa anda na tecnologia, talvez a gente precise de um reset divino, porque esse reset econômico que eles estão planejando, eu acho que vai ser fichinho. Veja só, isso aqui, por exemplo, vulcões submarinos criaram um rombo em corrente que protege a Antártica.
A barreira comprometida leva água quente ao continente gelado, causando derretimento e aumento do nível do mar. Então, além de tudo, ainda é isso. Os vulcões, então, criaram um tipo de uma barreira. Vocês sabem que o mar ele tem correntes marítimas, né, que circulam o mundo inteiro. E aí, como ele interrompeu, de uma certa maneira, algumas dessas correntes e, além de tudo, aqueceu essas correntes, né, desviando-as e aquecendo-as, levando-as para a Antártica, agora está levando então ao derretimento mais acelerado do gelo naquela região. Então, um grupo de cientistas encontrou uma cadeia de vulcões posicionados diretamente no caminho da corrente oceânica mais forte da Terra, corrente circumpolar antártica. Isso pode ter criado uma espécie de rombo no sistema responsável por ajudar a manter o estado congelado da Antártica, pelo menos até agora. Quem está comigo lá na comunidade fechada sabe de onde é que veio os congelamentos dos polos, quando isso começou, como é que se criou o permafrost. Na minha opinião, né, e visão, e eu mostro lá por A mais B de onde eu tiro isso, é totalmente diferente do que eles estão dizendo. Portanto, isso aqui que nós estamos vendo acontecendo com os mares, com as geleiras, era algo óbvio que aconteceria se você sabe de onde que vieram essas geleiras, né? Então, a corrente circumpolar antártica é um sistema de correntes que corre no sentido horário ao redor do Polo Sul e acaba funcionando como uma barreira de calor na água. No entanto, os pesquisadores identificaram a região onde essa proteção estaria comprometida, permitindo que a água quente de regiões subtropicais cheguem ao continente gelado. Então, quando a gente fala lá na comunidade, né, a gente não está adivinhando e nem profetizando nada, só falando do óbvio, né? E coisas como essa aqui mostram que a humanidade já passou por algo parecido com isso. Isso aqui é uma matéria que fala sobre cidades anteriores a Cristo descobertas na Amazônia. Não tem nada a ver com essa bobagem aí que eles estão falando de... Tem canais aí gigantes já falando dessa bobagem aí de cidade criada por ETs e criada por não sei o que lá, e vieram naves espaciais, coisa de gente doida, né, que acredita aí nessas bobagens que o próprio sistema está pregando, né, porque o sistema há mais de 70 anos vem incutindo na cabeça das pessoas a respeito da existência de aliens. Eles falam isso através de filmes, aí de repente vem lá um membro do governo norte-americano e faz de conta que vazou uma informação. E eles criam todo um mistério e dizem que há uma área 51 protegida. Tudo isso para criar um hype para a humanidade ficar contando os dias para ver uma tal de descida de aliens na Terra, né? Quando, na verdade, isso aqui é uma coisa totalmente diferente e muito pior do que alien, na verdade. Então, as cidades, né, que já cobriram a Amazônia, elas sim, de fato, existem, como existem várias outras cidades no entorno do mundo, em lugares ermos, talvez até no quintal da sua cidade, e você não sabe, porque há muita vegetação hoje cobrindo. E o Brasil é relativamente novo em muitas regiões. Onde não é novo, as pessoas não tendo conhecimento arqueológico que o restante da humanidade tinha, por ter já... Principalmente em locais como o Egito, onde a areia possibilitou, né, que se visse mais essas coisas do que onde há mata, onde há barro cobrindo. Então aqui não se encontrou tantas coisas, mas se você parar para observar, você vai perceber que há cortes nas pedras, cortes antiquíssimos, de milhares de anos atrás. Então o Brasil, como o restante do mundo, na minha visão e opinião, e essas coisas aqui, se não provam, são um forte indício nesse sentido, o mundo já foi uma grande colmeia como é hoje. Ele já foi todo coberto, ele já foi globalizado, como se diz. Só que o grande cataclismo de água que aconteceu na antiguidade acabou com tudo isso aí. E o próximo cataclismo é de fogo, né? Então, cidades com cerca de 3.000 anos foram descobertas na Amazônia. São os maiores e mais antigos assentamentos descobertos naquela região. Onde é que foi parar toda essa gente? É uma investigação cujos resultados foram publicados na quinta-feira agora na Science, revelou as maiores e mais antigas cidades. Isso aqui foi uma matéria agora, de 13 de janeiro. Eu já trouxe outras cidades em matérias anteriores, então são mais algumas sendo descobertas. Os assentamentos são muito maiores do que outros na Amazônia, nota o líder da investigação do Centro Nacional Francês. Como é que esses franceses estão ali dentro da Amazônia? Mais uma coisa a ser questionada, né? Esses
essas grandes nações aí que eles estão criando dentro dessa nação. Mas, enfim, isso é uma questão política, deixa lá para o Geopoliticando. Esta é mais uma descoberta que vem contradizer a suposição de que a Amazônia se manteve intocada por humanos até o século XV. Óbvio que não. As cidades em causa, que terão existido entre 3.000 e 1.500 anos atrás, sugere a existência de uma população amazônica pré-colombiana que podia chegar aos 8 milhões de habitantes. A equipe de investigação tem estudado sítios arqueológicos no Vale de Upanô, no Equador, desde a década de 1990 e blá, 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 blá. Enfim, eles na antiguidade mexeram com o que não devia e foram resetados. E parece que a humanidade não aprende nunca, está querendo ser resetada de novo. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.